Bom, pessoal, boa noite. A Boa gente noite. vai, Boa a gente vai noite. iniciar agora a nossa quinta e última aula Opa, boa teórica. noite. Vamos iniciar então a nossa quinta e última aula teórica sobre a norma da ISO. Vou compartilhar a tela com vocês. Aí. Aqui houve um errinho técnico. Agora sim. Vamos falar do objetivo do auditor? Mentira, a gente já falou. Vamos seguir com isso aqui. Voltou do início? Nossa Senhora. É bom para vocês conseguirem rever um pouquinho o conteúdo e se preparar para a prova. Que prova. Quando? Boa noite. Tem 6, a gente conversou já. Tem 6 e tem 7, também já foi. Vai ser consulta? A consulta, é? Pode constar a norma. Encerramento do dia 4. Vamos lá. É aqui que está. Bom, pessoal, hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre o requisito 9 da norma, tá? O requisito 9 entra na parte do PDCA que é o C, né? Que a gente chama de check, que é a avaliação. Então, o item 9, que é a avaliação de desempenho, ele é dividido em 3 requisitos. Vocês estão vendo ali, né? Estão vendo a tela? Uhum. Sim. Beleza. Então, o 9.1 é monitoramento, medição, análise e avaliação. O 9.2 é auditoria interna e o 9.3 é análise crítica pela direção. Então, a gente já planejou o sistema, a gente já executou as nossas ações, agora a gente vai checar se essa execução ela teve um resultado que a gente esperava ou não. Sobre monitoramento, medição, análise e avaliação. Ele é dividido em mais 2 requisitos, que é generalidades e avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. Vamos falar um pouquinho de forma geral sobre ele, então. A norma diz que a organização deve monitorar, medir, analisar e avaliar seu desempenho ambiental. Então, a gente tem que monitorar, medir, que é diferente, analisar e avaliar o desempenho. A organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, os métodos de monitoramento e medição, análise e avaliação como aplicável para assegurar os resultados válidos, os critérios pelos quais a organização irá avaliar seu desempenho ambiental e indicadores apropriados, quando o monitoramento e medição devem ser realizados, quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. Então, no nosso exemplo lá da Catarinense, a gente tem uma planilha de monitoramentos ambientais. O Vitor já deve ter tido acesso a ela, provável. Essa planilha, ela diz todos os itens que a gente vai monitorar, e a gente ainda tem uma planilha à parte, que é uma planilha de monitoramento hídrico. Então, nessa de monitoramento hídrico, ela é separada porque a gente tem mais de 300 pontos de monitoramento de água, para vocês terem uma ideia. Então, tanto uma de monitoramentos ambientais em geral, quanto essa de monitoramento hídrico, a gente tem que dizer como é que a gente vai monitorar, quais são os parâmetros que vão ser avaliados, com que frequência que a gente vai avaliar. Tem que ter tudo que a norma pede, a gente tem
nessa planilha, é o nosso jeito de atender a esse requisito. Mas cada empresa, como foi falado antes, cada empresa tem o seu jeito, desde que atenda a todos os requisitos, tá ok. A organização deve assegurar que o equipamento de monitoramento e medição, calibrado ou verificado, é usado e mantido conforme apropriado. Então, quando vocês forem auditar a parte de monitoramento e medição, vocês vão ter que se perguntar, e perguntar para o auditado, óbvio, né? Qual o equipamento que está sendo usado para fazer essa medição? E aí a pessoa vai responder. E aí vocês vão pedir para ver esse equipamento, vão anotar o código dele, geralmente ele tem algum código, um patrimônio, algum número que identifique ele. E aí vocês vão perguntar também como que é feita a calibração desse equipamento. A calibração, ela é uma parte muito delicada, assim, por quê? Porque existe um processo que a gente chama de rastreabilidade, tá? Então, quando a gente pega um equipamento que o auditado mostra como que ele é calibrado, ou por quem ele é calibrado, a gente tem que pedir o registro de calibração desse equipamento. Ele entrega o registro de calibração e vocês vão auditar esse registro de calibração. Só que existe um equipamento que foi utilizado para calibrar o nosso equipamento. E aí, a gente também vai precisar do registro de calibração desse equipamento que foi utilizado para calibrar o nosso, porque senão a gente não tem evidência de que foi calibrado com o equipamento que está ok. Entenderam? A partir do momento que a gente encontrar um certificado de calibração que tenha o símbolo do Inmetro, beleza, está 100%, a gente não precisa mais validar aquele equipamento. Então, acabou a nossa rastreabilidade. Então, essa rastreabilidade acontece até encontrar esse selo do Inmetro. E quais são os equipamentos que são usados ali hoje de monitoramento? Dalton, vocês têm algum equipamento? Acredito que para medição assim, da parte elétrica, não, né? Que envolva meio ambiente. Voltagem, por exemplo. Sim, daí sim, é o perímetro, o multímetro, isso a gente tem. Tá, vocês têm amperímetro, multímetro. Isso. Tá, e esses equipamentos, sabe se eles são calibrados? Só quando a gente percebe que apresenta alguma falha, alguma irregularidade, assim. Tá. Mas por rotina, não. Tá, a gente vai precisar dar uma atenção nesses também. Por quê? Porque agora que eu me lembrei, a gente não tem isso listado no nosso sistema de gestão ambiental como um equipamento necessário para ser calibrado externamente. Mas, eu estou lembrando que na matriz de aspecto e impacto, é tratado o choque elétrico como um aspecto ambiental, também, emergencial. Inclusive, a gente tem planos de emergência contra o choque elétrico. E aí, nesse caso, a gente precisa mostrar como é que a gente evita esse choque. E esses seriam alguns equipamentos utilizados para isso, né, Dalton? Sim. Então, a gente vai precisar tratar da calibração deles também. Mandar calibrar externamente pelo menos uma vez por ano, aí vai ter que ver quando que venceria essa calibração externa. Vou dar uma atenção nisso aqui. Cafu, tem algum equipamento na mina lá que vocês utilizam para fazer algum monitoramento? Não, ali na verdade é só os manômetros, ali só para conferir pressão mesmo nas máquinas. Manômetro? Mas é só para conferir a pressão mesmo, é só para botar nos comandos, só para verificar as pressão, assim. Tá, mas vamos lá. Se tu não utilizar isso aí, a pressão der fora. O que pode acontecer? Pode estourar? Pode explodir um equipamento? Se eu não utilizar esse equipamento,
eu vou regular a pressão, eu não vou conseguir regular a pressão, né? Da forma que o equipamento suporta. Se eu botar uma pressão demais, vai estourar a mangueira, vai estourar o cilindro. Se eu botar pressão de menos, menos pressão, não vai funcionar direito, vai ficar lento ali o cilindro e tal. Tá, o problema nesse caso é a pressão demais, então, né? Que causaria um problema mais, Isso é pressão demais, né? talvez um acidente. Se acaso Tá, então Isso, se tiver pressão demais, ele vai estourar a mangueira, bem mais fácil e tal. Tá, então, e esse manômetro, ele é calibrado hoje? Esse manômetro, na verdade, ele, vamos dizer, a gente tem ele lá, mas a gente comprou, a gente vê que ele parte do zero, né? Ele sempre parte do zero. Quando a gente vê que ele não tá mais partindo do zero, ele tá oscilando, alguma coisa assim, que ele tá danificado, a gente substitui por outro, né? Compra outro, na verdade, né? Tá, então esse é um outro equipamento que a gente também vai ter que inserir no nosso sistema de gestão, tá, Cafu? A gente vai ter que começar a botar uma frequência de calibração nele. O Vitor tá pegando meu pé ali no bate-papo, não sei se vocês estão conseguindo ver, que eu tô aproveitando para auditar a turma. É claro, né, Vitor? Eu não dou ponto sem nó, né? Pois é, pois é. Tem que aproveitar. Serviço para mim ali depois. Tati. E aí. E é bem isso, sabe? É legal que daí é dessa forma que vocês vão auditar esse requisito também. Vocês vão fazer esse tipo de pergunta, sabe? Me diz qual é o equipamento que vocês usam aqui de monitoramento. E aí vocês começam a listar como auditores, mas sempre pegando o código de todos os equipamentos, né? E depois, quando vocês forem auditar a parte documentada, vocês vão ver como é que está o registro disso, tá? Então, o auditor, quando ele for entrevistar vocês, ele vai perceber se aquele equipamento causaria ou não um acidente ambiental. E se ele notar que sim e a gente não, mas ele notou que sim, ele tem razão, entendeu? Então, é nesse sentido, assim, que vocês auditariam esse requisito. Ô Cafu, e ainda sobre a mina ali, não teria também extensômetro vocês estão usando? Isso seria a parte do pessoal eu acho que da segurança, né? Um lugar que eu não lembro aonde, mas tem um extensômetro daquele em funcionamento. Eu não sei se é perto da CT2, se eu não estou enganado, por ali. Tá, gente, Mas seria mais a parte pessoal da segurança que monitora, né? Tá, não, aqui extensômetro também Ele tem um relógio outro comparador, aparelho. né? Como? Ele trabalha com relógio comparador ali, né? Por causa para medir ali o deslocamento, né? Aham. Tá, então extensômetro é outro que já está sendo anotado aqui. Cara, esse curso está muito bom, está rendendo muitas ideias e pegando já não conformidades do nosso sistema. Ó, a gente já pegou aqui só nessas entrevistas, já pegamos 4 equipamentos que não estão na nossa planilha de calibração. Por isso que estava fácil, Vitor. Tinha pouquinho, ó. O Vitor tá cobrando a calibração da galera aí. Pois é, pois é. Vai crescer a lista. Ô, Rudy, e no teu setor, tem algum equipamento de monitoramento? Não, acho que nosso lá, acho que não. É mais difícil ali, né? Não é, não. Só para medir a pressão arterial, né? Você não vai dar um Pra ver infarto. se o cara tá. O que às vezes é feito, o que às vezes é feito com nós ali é aquele sobre a poeira, né? Mas aí não entra, eu acho que no meio ambiente. E, ô Vitor, o que mais que a gente tem de equipamento, Vitor, para falar pro pessoal? Dá uma aula aí. Temos equipamento da agrimensura, né? Temos equipamento de segurança. pH-metro. Temos pH-metro DTE também, que é monitoramento semanal, né? Quer dizer, calibração semanal, né? Uhum. É interno. É isso aí. Então, tem vários equipamentos que a gente detectou aqui, mas se a gente andar mais profundamente pela empresa, a gente vai conseguir detectar outras coisas também, é bem provável. Seguindo. A organização deve avaliar seu desempenho ambiental e a eficácia do SGA.
A organização deve comunicar interna e externamente as informações pertinentes sobre o desempenho ambiental, como identificado em seus processos de comunicação e como requerido por seus requisitos legais ou outros requisitos. Então, a gente tem que comunicar o quanto a gente melhorou, piorou, como é que foi nosso desempenho. A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência de monitoramento, medição, análise e resultados da avaliação. Vocês vão à caça disso. Vocês vão procurar evidência do monitoramento, da medição, da análise e dos resultados da avaliação. Por exemplo, tem muitos setores que preenchem formulários. Eu vou botar sei lá, o Cafu citou ontem. Como é que é o formulário que vocês preenchem, Cafu? Foi o Borghetti que falou, Borghetti, acho, né? mas tu conhece também, né? Os boletins de manutenção ali. Isso. O boletim de manutenção, ele é um registro que mostra que vocês estão fazendo os monitoramentos de vocês. Só porque quem é que está analisando esses boletins? Sabe? Tipo, é esse tipo de pergunta que vocês vão ter que ir fazendo. Quem é que analisa esses boletins? Onde é que está o resultado da avaliação dos boletins? Porque não adianta a gente só preencher formulário e não avaliar. Tem que avaliar se o resultado está melhorando, se o resultado está piorando, se o resultado atendeu o limite esperado ou não. Então, tem que ter sempre uma análise crítica de todos os formulários que vocês forem preencher. Tá? 9.2. Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. A gente já falou disso lá no planejamento, lá no item 6. Então, lá no planejamento, a gente levanta todos os requisitos legais que a gente precisa atender. Ô, Vitor, tá dormindo? Não. Travou, travou o vídeo do Vitor com o olho fechado, parecia que tava dormindo. Aí não, né? Dormindo na aula, coisa Sacanagem, feia. né? É sacanagem, né? Tá, vou minimizar isso aqui para não me distrair, senão vai ficar engraçado demais o negócio. Então, a gente lá no item 6, a gente levantou todas as legislações necessárias para a gente atender. O item 9, ele pede, tá, tu levantou, tu sabe o que tu tem que atender. Então, agora, como que tu atende a esses requisitos legais? Aliás, como que tu atende e como que tu avalia esse atendimento? Então, como é que ela escreve isso aí? A organização deve determinar, implementar e manter os processos necessários para avaliar o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. A organização deve determinar a frequência com que o atendimento aos requisitos legais ou outros requisitos será avaliado, avaliar o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos e tomar ações se necessário, manter o conhecimento e o entendimento da situação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. A organização deve reter informação documentada como evidência do resultado da avaliação dos atendimentos aos requisitos legais e outros requisitos. Vocês vão auditar esse requisito perguntando, onde é que vocês estão estabelecendo, com que frequência que vocês atendem as leis. E aí, no nosso caso, existe um procedimento que diz que anualmente a gente faz auditoria legal em todos os requisitos legais e inclusive, dentro dos nossos requisitos legais, a gente considera as condicionantes das nossas licenças ambientais como requisitos legais, porque a gente tem que cumprir também. E é nesse momento que elas são avaliadas. Então, é esse tipo de pergunta que vocês vão ter que fazer, sabe? Com que frequência que vocês avaliam, como que vocês avaliam esses requisitos. E aí eles vão mostrar, quem for auditado, vai mostrar, tá aqui, é assim que eu faço, e me mostra uma evidência de que tu avaliou. Aí vai estar lá a evidência de que a gente avaliou aquele requisito, a evidência que a gente atendeu, como que foi atendido esse requisito, ou se a gente teve uma não conformidade porque não atendeu aquele requisito, também tem que estar registrada.
É isso aí. Um outro requisito é o 9.2, que é o de auditoria interna. A auditoria interna, ela é dividida em generalidades e o programa de auditoria interna. Então, de forma geral, a organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se o SGA está conforme com os requisitos da própria organização para o seu SGA, os requisitos da norma e está implementado e mantido eficazmente. Então, quando vocês forem auditar o requisito de auditoria interna, vocês têm que perguntar, com que frequência que vocês fazem a auditoria interna de vocês? A pessoa vai dizer, a gente faz anual. E onde que está estabelecido que é anual? Aí, a gente vai mostrar, no nosso caso, né, o procedimento que diz, é assim que é feita a auditoria interna, é feita anualmente. Se lá no procedimento está dizendo que ela é semestral, por exemplo, e eu respondi que é anual, é uma não conformidade. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nos nossos procedimentos, que são as ITs. Tá? Porque isso é um requisito fundamental do auditor comparar. Ele vai pegar, ele vai ler por cima as ITs, né, numa amostragem, não vai ler todas, mas ele vai pegar algumas, e vai ler essas ITs e vai comparar com a realidade, vai fazer perguntas sobre isso e vai querer evidências do cumprimento disso. Tá? Agora vamos para uma atividade aí. Que no último dia também tem atividade. Programa de auditoria interna. Oh, meu Deus, desculpa, gente. Não é agora, mas vai ter. 9.2.2, Programa de auditoria interna. A gente vai conversar sobre isso, mas eu já acabei antecipando qual é a atividade, então presta atenção. A organização deve estabelecer, implementar e manter programas de auditoria interna, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos, para planejar e relatar suas auditorias internas. Ao estabelecer o programa de auditoria interna, a organização deve levar em consideração a importância ambiental dos processos concernentes, as mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores. Ou seja, o programa de auditoria interna, ele é o cronograma de como é que vai acontecer a nossa auditoria. Ela diz assim, no dia tal, em tal horário, o Cafu vai auditar o Dalton no local Mina Bonito. E qual o processo que o Cafu vai olhar? Ele vai olhar o requisito 8, tanto 8.1 quanto 8.2, que é a parte de toda operacional, plano de emergência. E é isso, sabe? No dia tal e tal horário, daí o Dalton vai auditar o Cafu e vai olhar tais processos em tal local. Isso é o programa, tá? Então, ele tem que estabelecer também, o programa tem que estabelecer qual é a frequência, o método, ou seja, como que tu vai auditar. Eu vou fazer entrevista, eu vou olhar a parte documental, eu vou fazer vistoria de campo. Quem são as responsabilidades, né? Quem vai fazer o quê? E quais requisitos que a gente vai auditar, que foi o que eu falei. A gente vai auditar o 8.1, 8.2, isso são os requisitos. E quando a gente monta o programa, aqui está dizendo também que a gente tem que levar em consideração mudanças de processos ou resultados de auditoria anterior. O que é isso? Vamos supor que na auditoria passada, a gente detectou uma não conformidade na parte operacional. Então, quando eu vou montar o plano, o programa para esse ano, eu tenho que considerar um tempo maior que eu vou precisar para verificar como é que ficou a situação da não conformidade do ano passado. Vou ter que ter mais tempo, porque eu preciso olhar esse processo com mais cuidado.
eu tive uma mudança de processo. Por exemplo, um minerador contínuo novo. Então, eu vou ter que mudar o meu tempo de auditoria para auditar esse minerador contínuo novo. É um processo novo, eu preciso de mais tempo. Entenderam? Então, é nesse sentido. A gente tem que considerar essas mudanças e o resultado de auditoria anterior. A organização deve definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria, selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria, assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente. Então, quando a gente seleciona os auditores, ele fala ali que a gente tem que assegurar que seja objetiva a auditoria e imparcial. O que é imparcial? Eu não posso colocar uma pessoa de um setor auditando o próprio setor, porque isso não é ser imparcial. Por isso que sempre tem que auditar alguém de outro setor, tá? Para não ferir essa norma de imparcialidade. A organização deve reter informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados de auditoria. Então, vocês vão procurar o documento que mostra que o programa está implantado e quais são os resultados da auditoria, que normalmente é emitido um relatório de auditoria. Atividade. Em 15 minutos, acho que dá para fazer em menos tempo isso. Vocês vão construir um programa de auditoria interna para auditar o requisito 8 da norma, que é a parte de operação. Ele é bem tranquilo, tá? A gente, quando vai montar esse plano aqui, a gente olha todos os requisitos. O que está sendo pedido aqui é para vocês construírem de forma rápida quem iria auditar quem, uma simulação aqui, tá? Quem iria auditar quem, por exemplo, quem iria auditar Mina Bonito, que é uma parte bem operacional, quem iria auditar a Mina G, quem iria auditar o LNH, o LBV, o almoxarifado, o RH, e aí a gente vê se vocês entenderam a mensagem, tá? Escolham alguns setores, eu vou desconectar enquanto isso, e depois eu já vou repassar ali o link novo, porque o nosso tempo de reunião está acabando, daí eu tenho que trocar aqui o código, tá? Enquanto isso, vocês vão pensando, vão construindo e na volta a gente já conversa sobre isso, beleza? Beleza. Show. Beleza. Valeu.